Cultural. Trilogy Institute, Universidade Livre Terapêutica em Línguas. Livraria Proton. Instituto Kepp Pacheco de Ciência e Tecnologia. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Estamos então com os senhores mais uma vez para darmos continuidade a essa campanha de conscientização da nossa associação Stop, que visa conscientizar a população das causas psicológicas, em primeiro lugar, e sociais, psicossociais, portanto, da destruição do mundo, não só no seu aspecto da ecologia, que isso é uma coisa já mais do que conhecida das populações da Terra, mas também de toda forma de decomposição, deterioração da vida social, econômica, familiar, relacionamentos, da saúde, das artes, porque o ser humano criou para si mesmo uma sociedade praticamente inabitável, uma sociedade injusta, uma sociedade que anda de pernas para cima, desvalorizando tudo aquilo que realmente tem valor para o ser humano e colocando em primeiro plano tudo aquilo que não só é secundário, mas mesmo as coisas que são altamente prejudiciais para a humanidade. Então, o que acontece com o ser humano? Tudo isso surge do nosso interior. É da cabeça do ser humano que surgem as filosofias, as leis, os valores, tudo que ele faz, inclusive os hábitos. Então, a nossa finalidade com o Dr. Norberto Kepp, psicanalista, psicossociopatologista, que criou a psicanálise integral ou trilogia analítica. Então, essa é a finalidade nossa, a de levarmos esses conhecimentos a vocês, para que vocês possam ajudar a dar um stop a essa destruição. Você falou a ecologia mesmo, que está arruinada, Nós podemos dizer o seguinte, se os senhores notarem, nós ultimamente, principalmente lá no hemisfério norte, estão aparecendo muitos furacões, e terríveis. Então, a gente pode dizer, mas então é a natureza que está atacando o ser humano, mas se for analisar, como os cientistas falam, é o aquecimento da Terra que está provocando os furacões, inclusive no sul do Brasil. Então, quem que está criando problemas, inclusive para a natureza? É o ser humano, Ele está poluindo os ares, os mares, a própria Terra. Então, com a atitude dele, estão aparecendo furacões e a natureza, quer dizer, está se transtornando. Então, temos que ver o seguinte, eu fiz uma sentença, veja o que fala a sentença. O grande inimigo do homem é o próprio homem. Então, o que eu quero falar com isso, Que, afinal de contas, o que foi descoberto na psicopatologia é que a doença vem do interior do ser humano porque o homem perdeu o contato com ele próprio, compreende? Então, o que acontece? O ser humano não vive mais, vamos dizer, ele próprio como ele é. Então, Freud, que foi um grande cientista, ele descobriu que o ser humano tem no interior algo que ele não tem consciência. Então, esse algo que ele não tem consciência é que é prejudicial para ele. Então, a grande, vamos dizer, descoberta do século XIX, começo do século XX, foi justamente essa, que o ser humano não tinha controle sobre o seu interior. Eu vou colocar uma série de advertências sobre o que acontece na etiologia das neuroses. Por que o ser humano fica neurótico? O que é neurose? Neurose é doença, mas a neurose é a doença do indivíduo que está totalmente fora da realidade, como é a maior parte da humanidade, 90% quase, vamos dizer,
mas ele não aceita a realidade. Mas por quê, né? Porque ele não quer ver justamente o seu interior que está estragando a saúde dele, a vida dele, a profissão dele, a família dele e também a própria natureza, o mundo exterior, criando essa série de furacões agora, e enchentes, etc, etc. Veja o cartaz que eu fiz. A causa das enfermidades está na conduta artificial do ser humano. Então veja, o Freud, né, quando ele fez a descoberta de que o indivíduo escondia as más intenções, só que ele chamava intenções indecentes, desonestas. E nós dizemos, o ser humano esconde as intenções em geral que não são boas. Por exemplo, ele tem vontade de atacar uma pessoa, então ele não quer saber por quê, ele esconde o motivo. E geralmente quando o indivíduo ataca o outro, é por causa da inveja que ele tem do outro. É porque ele vê no outro um perigo para ele. Então é por causa da paranoia. De maneira que não é bem o ser humano, não é vítima de um inconsciente, de uma natureza interna. Ele é vítima da própria vontade. Quer dizer, o ser humano, ele se torna doente. Veja em segundo lugar o que eu escrevi. Etiologia da neurose é a negação, omissão e deturpação da realidade. Então, quando o ser humano rejeita ver o real, e o que é o real, né? O real é principalmente a natureza. O ser humano não quer viver de acordo com as leis naturais. Porque quando se fala, por exemplo, a questão de Deus, né? Deus está em toda a humanidade, né? Deus não criou apenas, vamos dizer, religiosos, grupos religiosos. Deus criou tudo. Deus criou a filosofia, Deus criou inclusive a ciência. Então, tudo aquilo que o ser humano está elaborando vem direto de Deus. Então, nós temos que ver isso, que a questão divina é uma questão atinente a toda a humanidade. E essa questão divina é praticamente fundamental, porque é a maior realidade que existe. Quer dizer, Deus é a maior realidade que existe, e quando o indivíduo passa a negá-lo, o indivíduo cai doente. Veja em terceiro lugar. 3 níveis de doença existem no ser humano. A doença grave vem da teomania, a mediana da inveja e a simples neurose está ligada à raiva. Essa teomania, né, que eu coloquei em primeiro lugar, é um trabalho que eu comecei a realizar aqui no Brasil, na década de 70, tomando o fato do Emil Kraepelin, que era um psiquiatra na Alemanha, e ele descobriu que o ser humano ficava doente porque ele não queria viver este mundo que ele está, né? Ele queria ver o mundo que ele estava, quer dizer, lá em cima. Então, à medida que o ser humano quisesse ele se achar assim grande, magnífico, superior, ele chamou de megalomania. Quer dizer, megalo é uma mania do indivíduo se colocar fora da realidade por excesso de mania de grandeza. E aí eu notei que também, e principalmente, o ser humano, ele quer tomar o lugar de Deus e criar as coisas. Ele não quer viver no mundo real. Então, a teomania é doença grave, né? Se os senhores notarem nos sanatórios, os indivíduos que se passam por Jesus Cristo, Napoleão Bonaparte, uma rainha e Vitória, sei lá, uma personagem famosa, ou do passado mesmo. Então, as pessoas assim se colocam muito lá em cima, são as que têm as doenças mais graves. A inveja seria, vamos dizer, uma doença mais mediana, né? Porque a inveja seria o pecado original, que nós temos a obrigação de conhecer, senão não há cura.
não apenas nós aqui, mas vocês aí, tem que saber o que é inveja. Que a inveja é atinente a todas as pessoas. E depois essa questão da raiva. A raiva traz muitas doenças físicas. Os senhores podem notar que a pessoa que toda hora tem raiva, ela acaba com tumores até, com câncer, né? A raiva é a causa fundamental, provavelmente, de todas as doenças físicas. Veja novamente no cartaz, etiologia da neurose, né? Então, o quarto elemento é o desvio da consciência, tornando o problema inconscientizado. Porque se o indivíduo vê que ele é megalômano, que ele quer ser um deusinho, ele abaixa os dele, ele abaixa. Ele começa a pensar de um modo mais real. Agora, se ele não quer ver que no fundo ele se acha grande demais, que ele, vamos dizer, extravasa a mania de grandeza, então ele cada vez se torna mais doente. Agora, existe um fato interessante que o Freud chama de mecanismo de defesa, só que ele colocou a respeito da saúde. Eu falo que esses mecanismos de defesa são justamente para se defender contra a consciência, que o indivíduo tem que ver como ele é. Então, quando ele faz uma psicoterapia, quando ele vai a um psicoterapeuta, não é para ele, vamos dizer, ele é soberbo, então tem que tirar a soberba dele. Não é bem tirar a soberba dele. O indivíduo tem que ver como ele é. Então veja os mecanismos de defesa que o Freud assinalou. Criação dos mecanismos para esconder a verdade. A regressão. Então, a regressão é o fato da pessoa, ela quer satisfazer a vontade, então ele começa a tomar uma atitude de criança. Ela chora, por exemplo, para ter as coisas. Ela até se encolhe assim numa atitude infantil para comover os outros, compreende? É uma atitude neurótica. Veja lá novamente o cartaz. Segundo recalque. lugar, o recalque é o fato da pessoa esconder a ideia ruim que tem. Ela recalca, esquece, mas aquela ideia ruim continua lá, vamos dizer, destruindo a ele e ao mundo em geral. Conversão. Conversão é a tendência que a pessoa tem, a hipocôndrica, né? A pessoa hipocôndrica, ela em vez de enfrentar o problema, ela arranja doença no corpo. Então, toda doença física é por causa disso, que é mais fácil tratar de uma doença física do que de uma doença, por exemplo, de caráter. Autoagressão. Bom, isso é evidente, né? A autoagressão é uma atitude masoquista que a pessoa ataca a si próprio. Identificação. É quando o indivíduo, ele quer, por exemplo, imaginar que ele é igual ao outro, que ele é igual a um grande líder. Então ele se identifica achando que ele é igual ao outro, mas não é. E depois, né? Supercompensação. Bom, eu não vou dizer todos os elementos que vão tomar todo o tempo. Depois vem sublimação, né? Que é entrar num campo assim de arte, por exemplo, e deixar o campo normal. Racionalização é pensar só intelectualmente sobre aquele fato, não sentir. Substituição é substituir um problema por outro, e projeção é quando coloca no outro a culpa dos problemas. Então, Nós já voltamos, né? Já. Aprenda a lidar com as doenças orgânicas e psíquicas com a ajuda da medicina psicoenergética, medicina psicossomática trilógica, saúde integral, de Cláudia Pacheco e outros autores. Confira neste novo lançamento da Próton Editora.
eu acho que, vamos dizer que o criador da filosofia, o criador da civilização, quem começou mesmo a trazer os elementos fundamentais para a civilização, foi o indivíduo lá na Grécia Antiga, que foi deixado um pouco de lado, eu acho que por não entender bem o que ele falou. Veja lá quem é. Platão, né? O nome dele era Aristócles, porque ele foi chamado com o apelido de Platão por causa da fronte grande que ele tinha. Veja uma sentença, o que ele fala. A maior parte do que ignoramos é muito maior do que tudo o que sabemos. Então, notem que o que ele falou, né, é o que a ciência moderna da psicoterapia fala. Que o ser humano, vamos dizer, ele conhece um pouquinho dele. Vamos dizer que ele é desse tamanho, os conhecimentos, o ser dele é assim, mas ele só conhece um pouquinho. Então, o ser humano é o estranho desconhecido. É por isso que o professor de Platão, Sócrates, disse aquela famosa frase, conhece-te a ti mesmo. O que ele queria falar com isso, né? Que se o ser humano não se conhecesse, a civilização não poderia continuar. Que é fundamental para o ser humano o autoconhecimento. Só que aí veio então Freud, os terapeutas, as pessoas que trabalham com a psicoterapia, mostrando isso. Que a maior parte do que o ser humano está escondida, essa maior parte, porque contém elementos que o ser humano não quer ver. Então, ele se torna doente porque ele esconde elementos que ele devia ver nele e não vê. Veja, então, como haveria uma renovação da humanidade. Através da verdadeira revelação. Primeiramente, Anselmo, Credo ut Intelligas. Então, o que ele quis falar com isso, né? Anselmo é do século XI, XII, e foi ele que tirou a humanidade praticamente da Idade Média. Ele colocou, nesse tempo, né? Século XI, século XII, ele colocou a teologia acima da filosofia. Ele era italiano e trabalhou lá em Londres, trabalhou na Inglaterra o tempo todo como prior de um convento. Quando ele começou a dar mais valor à teologia, então ele fez com que a humanidade fosse as bases, né? O que é a teologia? É a revelação. E o que é a ciência? É a revelação também. O que é a filosofia? É a revelação. Quer dizer, tudo aquilo que o ser humano conhece é uma revelação que vem da mente dele. Questão dos universais, né? O ser humano, ele conhece através da mente, que capta, que tem os conceitos. O ser humano tem pela natureza os próprios conceitos fundamentais. Então ele, por exemplo, ele quer fazer qualquer máquina para se locomover assim de um lugar para outro. Então, ele fez o quê? O automóvel, ou então a bicicleta, a moto, o avião no espaço. Mas tudo isso, esses conceitos, ele já tinha na mente, de uma forma conceitual, que depois ele foi criando, né, pouco a pouco, pondo as asas no avião, o corpo, pondo o motor e fazendo, portanto, uma máquina voar de acordo com uma ideia que ele já tinha no seu interior. Então veja lá em segundo lugar. O relativo só pode existir no absoluto. Então, o que eu quero dizer, né? Que o ser humano tem uma ideia universal de tudo. Ele é universal. O ser humano, ele não é um indivíduo teológico quando ele vai à igreja. Ele não é científico quando ele vai a uma academia, a uma universidade. Ele não é
filósofo, por exemplo, quando ele está vendo uma conferência e indo também a uma universidade. O ser humano, nós, todos, qualquer pessoa na rua, qualquer ser, ele na base é um indivíduo espiritualizado, é teologizado, é teólogo. Ele é um indivíduo pensador, um filósofo praticamente, porque ele tem a filosofia dele. O alemão chama de Weltanschauung, né? Quer dizer, Welt é mundo, uma visão do mundo. Qualquer pessoa tem uma visão do mundo e qualquer pessoa tem também a experimentação, vai experimenta, vê se aquilo dá certo. E a experimentação é muito ligada às artes. Então eu sempre falo que o ser humano, na essência, ele é bom, quer dizer, ele é um indivíduo do bem pela criação. Ele é um indivíduo real, verdadeiro, está na verdade, e é um indivíduo na estética, ele é belo, ele é um indivíduo perfeito na composição mental, pela criação. Mas depois ele vem com problema de inveja, né? A questão do pecado original, e aí ele decai. Então podemos dizer que nós somos seres decaídos. Veja novamente no esquema. Se me engano, eu sou. Pois aquele que não é, não pode ser enganado. Agostinho. Senhores, notem, o Descartes pegou mais ou menos essa orientação agostiniana e criou aquela ideia sobre a dúvida, né? Eu duvido, logo eu sou. Porque uma pessoa não pode duvidar se não tem a verdade. Então Agostinho falou, né? Se a pessoa se engana, ela é porque ela não pode se enganar senão sendo real, assim, verdadeira, realista na sua base. De maneira que a doença se caracteriza por isso. Se o indivíduo está doente é porque na base ele tem sanidade. Senão ele não poderia ficar doente, porque a doença é justamente o corte, a destruição da sanidade. A doença não existe por si. O bacilo, o vírus, né, as bactérias que atacam o ser humano só atacam quando o ser humano perde a imunidade. Se o ser humano está normal na conduta, ele nunca vai ter uma invasão perigosa de bactérias, mesmo em questões assim de pestes, né? A peste negra lá na Europa matou metade da população. Por que não matou todos? Porque metade, pelo menos, tinha resistência suficiente. Então há uma epidemia. Por que muitos escapam da epidemia? Porque muitos têm um equilíbrio satisfatório para evitar cair na doença. Veja em quarto lugar. Se penso que existe um ser, que não existe outro maior, ele tem de existir realmente. Notem, né? Ele quis dizer isso a respeito de Deus. Se todo mundo tem na mente algo sobre Deus, mesmo negando, rejeitando, ele sabe que Deus existe. Então, no caso da pessoa, né, que rejeita a ideia de Deus, ele rejeita uma ideia que ele tem dentro da cabeça dele. Não é que ele não sabe que existe, ele rejeita aquilo que ele sabe que existe. Veja no final o que eu escrevi. O que existe na mente é porque existe na realidade. Então, é isso que eu quero falar, né? O indivíduo não pode ter na cabeça, na mente dele, algo estapafúrdio que não existe. Os senhores não podem pensar numa coisa não existente. Tentem fazer essa experiência. Tudo aquilo que os senhores têm na cabeça é porque existe, ou existiu, ou existirá um dia na realidade. Quer dizer, pode até ser uma recombinação, né? Uma combinação original diferente ou até fantasiosa
de elementos que a pessoa tira da realidade. Então mistura elementos da realidade e faz uma imagem assim que pode até ser impossível de acontecer. Mas tudo isso é retirado do real, né? Por exemplo, monstro, né? Coloca um animal com uma cabeça humana, ou então coloca um ser humano com uma cabeça animal. Veja, põe a cabeça do animal no corpo de um ser humano, ou vice-versa. Então pega dois elementos existentes para fazer um elemento monstruoso. Mas os dois elementos, é claro que na prática existe. Então veja uma sentença que eu pus aí. O orgulho é a empáfia com o nada. O que eu quero falar com isso, né? Que o ser humano soberbo, né? Aquele que se coloca lá em cima, é um ser humano que tem um sistema de fantasia delirante em que ele acredita que existem certas coisas que não existem, mas no sentido de grandeza. O ser humano soberbo, como por exemplo os anjos que decaíram, né? Lúcifer, etc. E os seres humanos que também decaem. Qual é o motivo principal, né? O motivo principal é que eles imaginaram que poderiam ser superiores ao Criador. Então imagina, o Lúcifer, os demônios são anjos esquizofrênicos. E nos hospitais psiquiátricos, né, a gente nota que todos os psicóticos têm esses delírios de grandeza. Então lá nós temos Jesus Cristo, um Napoleão Bonaparte, uma Marilyn Monroe, uma reencarnação de um grande rei, de uma rainha, né? Sempre algo assim fantasioso. Então voltamos na semana que vem, nesse mesmo horário, para darmos continuidade ao nosso programa de conscientização das causas psíquicas da destruição do mundo. Até lá!